Olá pessoas, eu sou a Marisa e este é o Olá Tarte, o podcast que promete adoçar os vossos ouvidos. Aqui descomplicamos a arte da pastelaria, contamos histórias, lendas e partilhamos memórias que fazem derreter o vosso coração. Mas não se preocupem porque os gatilhos são de açúcar e especiarias. Confessem, também são viciados em doces, massas fofinhas e risadas açucaradas? E se ainda não são, preparem-se. O Olá Tarte não é recomendado para quem procura manter-se longe das tentações açucaradas. Lembra-te, esta é uma experiência auditiva e não substitui a consulta da versão escrita e imagens no blog. Mantém-te doce com responsabilidade. Prontos? Então, apertem o avental e bora começar! E no episódio de hoje, suspiros de coco, ou como eu prefiro chamar, nuvens crocantes de coco. Imagina uma nuvem de doçura e leveza, tão delicada que derrete na boca. Um suspiro é como uma poesia culinária, com a sua crosta delicadamente crocante, envolvendo um centro macio e etéreo. Cada mordida é uma dança de texturas, uma explosão sutil ao sabor do açúcar puro e das claras de ovo. A sua essência é como um convite ao paraíso, perfumando o ar com notas de magia. Um suspiro é mais do que um simples doce. É uma experiência celestial que eleva os sentidos e deixa um rastro de felicidade na memória gustativa. A origem dos suspiros é misteriosa e envolta em várias teorias. A história deles é longa e são encontrados em muitas culturas ao redor do mundo. Conta-se que os suspiros podem ter surgido numa pequena cidade na Alemanha lá pelo ano de 1720, mas os registros históricos foram misteriosamente perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma hipótese difícil de confirmar. Outra teoria leva-nos aos salões poloneses onde o rei encantava os convidados com um doce chamado marzinka, uma iguaria tão divina que conquistou até o coração da filha do rei, Maria, futura rainha de França. Será que foi ela quem levou os suspiros para a corte francesa, onde se tornaram o favorito da nobreza? Mas esperem, há mais mistérios a ser desvendados. Em um antigo caderno de receitas da Inglaterra do século XVII, há um registro de uma receita de neve seca, feita com claras de ovos e açúcar. Seria essa uma das primeiras manifestações dos adorados suspiros? Acho que nunca teremos a certeza. O que é certo é que foi o talentoso chefe pasteleiro Antoine Carême que revolucionou a forma como os suspiros eram feitos, introduzindo o uso do saco pasteleiro para moldá-los com elegância e precisão. Os suspiros são tão versáteis quanto encantadores. Quando se trata de criar estas delícias, há duas formas principais que podem ser utilizadas: o merengue suíço e o merengue francês. Vamos desvendar os segredos de cada um. O merengue suíço é como uma poesia culinária onde as claras de ovos e o açúcar se unem a uma dança harmoniosa sobre o calor suave de um banho-maria. Esta técnica delicada resulta em suspiros firmes por fora e macios por dentro, com uma textura incrivelmente aerada. Já o merengue francês é uma obra-prima de simplicidade e elegância. Aqui as claras de ovos são batidas vigorosamente enquanto o açúcar é adicionado gradualmente, criando uma espuma exuberante que é moldada com destreza em picos suaves e brilhantes. Estes suspiros delicados e cheios de charme são um verdadeiro prazer para os sentidos. Cada técnica tem o seu próprio encanto e é amada por pasteleiros em todo o mundo, quer sejas um renomado chefe pasteleiro ou um amante de pastelaria. Experimentar estas formas de fazer suspiros é uma viagem deliciosa rumo à perfeição açucarada. Eu hoje escolhi a versão mais simples, suspiros de merengue francês, que vão ser aromatizados com coco ralado. Prontos para criar obras-primas doces que deixarão todos com água na boca? Então vá, bora começar. Para esta receita vais precisar de 6 claras de ovo, são 180 gramas. Eu disse que íamos usar as claras que sobraram do último episódio. Por isto, se as congelaste,
tens que a deixar descongelar por completo no frigorífico antes de realizar a receita. 180 gramas de açúcar branco, 60 gramas de coco ralado mais o coco ralado para polvilhar, 160 gramas de açúcar em pó, glacê, confeiteiro e meio limão. Como material vamos precisar de uma peneira ou um passador, uma taça, uma batedeira, uma espátula de borracha, papel vegetal, forno ou um desidratador de alimentos e, opcionalmente, um saco e bico de pasteleiro. Passemos ao passo a passo de como preparar esta delícia. O primeiro passo é peneirar o açúcar glacê com o coco ralado. Se o vosso coco for muito grosso ou a rede da peneira muito fina, podem peneirar apenas o açúcar glacê e envolver depois o coco no açúcar já peneirado. Se forem usar o forno, liguem-no a 90 graus Celsius. Sim, não me enganei. A temperatura é assim baixinha para que eles não ganhem cor e fiquem crocantes. Opcionalmente, podem usar um desidratador de fruta. É muito eficaz e é mais económico e perfeito para fazer pequenos suspiros. Agora usamos o nosso meio limão e esfregamos toda a superfície da taça onde vamos bater as claras. O sumo de limão vai eliminar quaisquer vestígios de gordura que possam estar presentes e a acidez do mesmo vai dar estabilidade às claras. Depois colocamos as claras na taça com um quarto do açúcar e começamos a bater a uma velocidade baixa. A velocidade baixa é importante para serem formadas pequenas bolhas de ar, o que vai tornar o merengue mais estável. Quando as claras começarem a ganhar corpo e deixarem de ser translúcidas, adicionamos um pouco mais de açúcar e aumentamos a velocidade. E por fim, quando o merengue estiver quase finalizado, ou seja, com picos moles, adicionamos o restante açúcar e batemos até obtermos um merengue de picos firmes. Cuidado para não bater demasiado e quebrar a estrutura das claras, tornando-as quebradiças. Agora, com a ajuda de uma espátula de borracha, o Salazar ou uma vara de arames grande, incorporamos delicadamente o açúcar em pó e o coco ralado. E o nosso merengue francês de coco está pronto. Agora só falta transformar este merengue francês de coco em deliciosos suspiros. Para isso, podem colocar o merengue num saco pasteleiro para fazerem suspiros mais elegantes, escolhendo o bico de pasteleiro que mais gostarem, ou podem usar colheres. E agora é só darem formas aos suspiros em cima de papel vegetal e polvilhar com coco ralado. Lembre que o merengue não pode esperar, tem que ser cozinhado o mais rápido possível. E agora é só colocar no forno ou no desidratador de frutas e esperar entre 2 a 4 horas. Quanto maiores forem os vossos suspiros, mais tempo vão precisar. Enquanto eles estiverem moles e pegajosos por fora, não estão prontos. Em relação ao seu interior, podem optar por um interior mais seco, crocante ou macio e pegajoso. Depois de estarem cozinhados por fora, verifiquem o seu interior e para isso têm que partir um suspiro para testar. E é isto! As nossas nuvens crocantes de coco estão prontas para serem degustadas. Depois de frios, guardem-nos em caixas herméticas, pois eles são sensíveis à umidade. Eu dou como terminado este episódio. A receita escrita com todos os detalhes, truques, dicas e fotografias do passo a passo já está disponível no blog. Não te esqueças de seguir o nosso Instagram @podcast_olatarte e ficar a par de todas as novidades e curiosidades. E já sabem, podem enviar dúvidas, críticas ou sugestões para o nosso Instagram por mensagem escrita ou de voz. Digam se gostaram, se não gostaram, qual a receita que querem ou digam apenas que ouviram. Se gostaram, subscrevam, ponham gosto, avaliem com 5 estrelas, comentem e partilhem muito, porque é grátis e ajuda muito. E se não gostaram, pronto, é assim. Nem toda a gente tem bom gosto,
Mas não faz mal, podes partilhar na mesma com aquele teu amigo com o qual gostas de criticar tudo e todos. Sim, esse mesmo que estás a pensar. Assim, ouvem os dois o episódio e têm assunto para falar. Obrigada por teres ouvido este episódio até ao final e encontramos-nos no próximo episódio, que já sabes, sai dia 15. Tchau!